O pior cenário possível aconteceu. O Sukuna, além de possuir o corpo do Megumi, agora é capaz de usar a técnica das 10 sombras e ainda por cima em um nível de poder nunca antes visto. Mas ainda existe esperança do Megumi ser salvo, e nesse vídeo eu vou te deixar por dentro de tudo o que está acontecendo nessa reta final de Jujutsu, não antes de você conferir a sua inscrição aqui no canal e se o sininho também está ativado para sempre saber quando tiver vídeo novo e dessa forma ainda ajudar o canal a alcançar a marca de 700 mil inscritos, combinado? Começando pelo título do capítulo 213, que foi intitulado de Ventre Amaldiçoado sob os Céus, Parte 5. Esse título é uma referência direta aos capítulos 6 a 9 do mangá, que eram intitulados de Ventre Amaldiçoado, partes 1, 2, 3 e 4, que acompanha o Yuji, o Megumi e a Nobara contra a maldição de grau especial no centro de detenção e vai até a morte do Yuji pelo Sukuna. E já que o fim daquele arco é o que abre as portas para a tomada do corpo do Megumi pelo Sukuna, com o Yuji aceitando o contrato com o Sukuna naquela época, nada mais justo do que o capítulo 213 ser a continuação direta daqueles eventos e ser intitulado como a parte 5. Agora, a parte do Sob os Céus no título significa algo como coroado com os céus ou vivendo sob os céus, que lembra bastante o epíteto do Sukuna de O Caído, no sentido de aquele que caiu em desgraça. E para fechar, o autor disse em uma entrevista de 2021 que Jujutsu Kaisen originalmente iria se chamar justamente Ventre Amaldiçoado sob os Céus, ou algo nessa linha dependendo da escolha da romanização. E isso tudo mostra que os capítulos 6 ao 9 sempre foram sobre o Sukuna. Agora sobre o capítulo em si, começamos com o Sukuna finalmente explicando exatamente o que viu no Megumi ao final da luta deles no capítulo 9. Além do grande potencial da técnica hereditária do clã Zenin, o Sukuna percebeu que o Megumi apresentaria resistência a ele, assim como o Itadori, e portanto seria mais uma jaula ao invés de um receptáculo propriamente dito. E em razão disso, o Sukuna decidiu esperar a alma do Fushiguro se quebrar para que ele tivesse acesso livre ao corpo. E aqui vamos analisar essas informações porque dá para tirar algumas conclusões interessantes delas. Começando pela técnica do Megumi. O Sukuna, ele não conhecia a técnica das sombras inicialmente na sua luta contra o Megumi e agora ele fala a respeito dela só como uma técnica com potencial e não definindo ela de fato como sendo a técnica das 10 sombras hereditária do clã Zenin e possivelmente a técnica de um dos grandes espíritos vingativos do passado. Pelo modo que o Sukuna ele se refere à técnica, é seguro afirmar que ele não presenciou essa técnica na era Heian e até antes de possuir o corpo do Megumi, ele não conhecia exatamente todas as capacidades dessa técnica. Contextualizando aqui para vocês, os 3 grandes clãs de Jujutsu Kaisen, que são o clã Gojo, o clã Kamo e o clã Zenin, provavelmente tiveram como fundadores o estudioso e político Sugawara no Michizane, o primeiro samurai da história Taira no Masakado e o 75º imperador do Japão, Sutoko, já que esses são os 3 grandes espíritos vingativos e sabemos que o Gojo e o Yuta eles são descendentes de Sugawara no Michizane, indicando que ele provavelmente é o fundador do clã Gojo. Então sobram, portanto, os outros 2. E se o autor ele seguir exatamente a linha do tempo do mundo real, ambos também são da era Heian, mas não sabemos exatamente o ano que o Sukuna surgiu. Então, considerando que o Sukuna seja do meio ou do começo da era Heian e o fundador do Zenin seja, por exemplo, o imperador Sutoko, que a gente mencionou aqui, que governou mais para o final dessa era, eles não se encontraram em vida e o Sukuna não presenciou essa técnica naquela época. Essa discussão sobre a linha do tempo pode parecer uma grande perda de tempo, mas com ela a gente pode tentar descartar diversas coisas, como o Sukuna saber de todos os detalhes sobre as 10 sombras desde sempre e ter algum plano com o Shikigami específico ainda não mostrado, e descartar também a ideia dele já ter lutado com algum usuário de 10 sombras no passado. E uma vantagem não muito comentada e que certamente vai ser explorada nos próximos capítulos são as informações que o Sukuna recebeu agora da memória do Megumi, que se nunca teve acesso a informações muito confidenciais, na verdade, dos registros do clã Zenin diretamente, ele ficou sabendo, querendo ou não, de muita coisa sobre as 10 sombras através do Satoru Gojo. Em resumo, então, tudo o que o Megumi ele sabe agora, o Sukuna também sabe. Outro ponto importante que deve ser debatido é a fala do Sukuna sobre o Megumi conseguir suprimir a sua influência, assim como o Itadori. À primeira vista, isso é preocupante
importante para a coerência geral da obra, já que, como eu expliquei no vídeo passado, alguém conseguir servir de receptáculo é um fenômeno raríssimo, e ainda mais raro conseguir servir de jaula, como ocorre com o caso do Itadori. Mas talvez a gente não deva subestimar o Fushiguro, porque além dele nascer com a capacidade de usar Jujutsu por vir de uma família de feiticeiros, ele é filho do Toji Zenin e herdeiro de uma das técnicas mais poderosas do mundo. Então o Megumi, ele querendo ou não, como membro do clã Zenin e herdeiro das 10 sombras, acaba sendo uma anomalia entre os feiticeiros tão grande quanto o próprio Itadori é entre os humanos. Agora, voltando ao capítulo, Sukuna, depois de fazer aquela clássica pose de sempre quando ele ganha controle de um corpo, já acerta o Itadori com um soco brutal no estômago sem que ele pudesse reagir. E só com isso, o Itadori já é arremessado numa velocidade assustadora para trás e cuspindo sangue e tendo seu tórax severamente machucado, varando no mínimo 3 prédios e acabando com todo esticado no chão, aparentemente inconsciente. Vamos lembrar aqui, galera, que o Sukuna em Shibuya facilmente pulava numa altura de prédios e varreu o chão com o Jogo, que era uma das maldições de grau especial mais fortes, e isso só com força física. Ou seja, esse único soco que o Sukuna ele deu no Itadori agora talvez tenha deixado o Itadori no seu pior estado até hoje. E mais pro fim do vídeo eu vou levantar algumas hipóteses de como ele pode sair dessa. Mas nessa mesma página vemos que o Takaba, que é um comediante que despertou a sua técnica recentemente e está participando do jogo do abate como aliado dos mocinhos, junto da Maki, percebem a comoção e começam a correr em direção ao topo do prédio em que o Sukuna está. Porém, aí que vem a surpresa. Após perceber as aproximações dos dois personagens, Sukuna os chama de insetos e faz o sinal de mão de um pássaro e invoca o Nue. Lembram de quando o Nue, invocado pelo Megumi, mal conseguia carregar ele e não apresentava grandes perigos com a sua eletricidade? O Shikigami invocado pelo Sukuna agora é literalmente do tamanho de um prédio e faz chover raios cataclísmicos em direção ao Takaba e a Maki, que só podem reagir com absoluto pavor. Galera, o pior cenário para os personagens realmente aconteceu. O Sukuna agora tem pleno acesso às técnicas do Megumi. Por mais que a página dupla do Nue, parecendo um kaiju, seja surpreendente, essa mudança não é vinda do nada, nem é algo jogado, porque os Shikigamis da técnica das 10 sombras são baseados nos tesouros sagrados do Japão, mas eles são invocados com a sombra do seu conjurador, sendo usada como um catalisador. Ou seja, esse Nue é o mesmo Nue que o Megumi conseguia invocar, mas a sua aparência mais amedrontadora e o tamanho titânico são reflexos da sombra do Megumi, que agora é a base da invocação. Ou seja, essa diferença de poder não é nada mais que o representativo da diferença abismal entre o próprio Sukuna e o Megumi. E é importante também destacar que isso não significa que todos os Shikigamis eles vão ficar gigantes também, mas certamente eles vão ficar melhores e mais fortes. E também não é a primeira vez que é subentendido que a pessoa que está usando a técnica faz diferença também, já que foi dito no fanbook de Jujutsu que um usuário do ilimitado do Gojo, por exemplo, que não tenha os 6 olhos, não conseguiria usar a técnica com tanta precisão, o que implica em menos poder destrutivo e falta de precisão, além de ser totalmente incapaz de usar o roxo, por exemplo. Agora, enquanto o Nue cultiva o caos, temos a chegada de Hana e do Anjo. E se você caiu de paraquedas aqui, a Hana é uma jogadora do jogo do abate que está aliada com o Megumi e o Yuji e divide a sua consciência com um feiticeiro de 1000 anos atrás, que é o Anjo. Então a Hana Kurusu, que havia sido nocauteada capítulo passado, já consegue recuperar a consciência graças à ajuda do Anjo, que compartilha a consciência com ela. Só a sua presença com intenção de lutar já exala luz, que parece dar dano no Sukuna, como se estivesse queimando a maldição. O Anjo então rapidamente convence a Hana que eles devem aproveitar enquanto o Sukuna não se enraizou muito profundamente no corpo do Megumi para tentar separar o Sukuna do Megumi e extinguir totalmente o Rei das Maldições. E convenhamos, galera, normalmente quando aparece um personagem querendo matar o Sukuna, como é o caso do Hajime, por exemplo, a gente leva quase como uma piada, né, nesses casos. Mas o Anjo não estava blefando aqui. O Anjo ele começa a pronunciar um encantamento que mais parecia uma oração, e então nos é revelado o nome da sua técnica inata, a Escada
de Jacó. Desde o capítulo 145, em que o anjo e a Hannah foram inicialmente introduzidos, a gente fica sabendo da sua técnica que é capaz de anular outras técnicas amaldiçoadas, inclusive barreiras e selos, sendo esse o recurso-chave para libertar o Gojo do reino da prisão. Dentre os seus usos, essa técnica foi dita como capaz de matar seres reencarnados, apesar de 99% dos casos matar também o receptáculo, mas não sabíamos o seu nome nem as suas características. Mas nesse capítulo a gente vê finalmente o real poder dessa técnica inata. Hannah abre os céus e manda um enorme pilar de luz diretamente em cima do Sukuna ao soprar uma pequena trombeta feita de luz sólida enquanto manda que o Sukuna devolva o Megumi. Esse golpe, galera, evapora a camisa do Sukuna instantaneamente e pela primeira vez em toda a obra vemos a maldição tomar dano real. E não só isso, um dano brutal de verdade. Sukuna parece estar sendo realmente expurgado da terra pela técnica do anjo, o que mostra que por mais que a Hannah seja muito tranquila e educada, ela não deve, sob hipótese alguma, ser subestimada, ainda mais quando totalmente coordenada com o anjo, visto que acabamos de presenciar ela quase deletando o Sukuna sem enrolação. O anjo, galera, que nesse caso é cheio de referências bíblicas, desde a sua trombeta de luz até o fato dele ter dito, na verdade, querer matar todos os feiticeiros reencarnados para respeitar as leis de Deus. E o nome da sua técnica é mais uma referência disso, já que a escada de Jacó se remete a um sonho de Jacó no livro de Gênesis, que ele vê uma escada que vai em direção ao céu. O kanji dessa técnica, inclusive, é lido como mal se vá, eu lhe condeno. Agora, outra coisa a se lembrar é que o Yuji, no final de Shibuya, disse que continuava sentindo o poder do Sukuna aumentar dentro de si, mesmo que o último dos 15 dedos tenha sido consumido fazia tempo, e isso indica que o anjo estava de fato correto. O Sukuna estava em processo de adaptação no corpo do Megumi e o seu poder ainda não estava estável, e que o poder da maldição não cresce repentinamente e sim aos poucos após consumir um dedo, ou no caso, após trocar de receptáculo. Agora, de volta ao capítulo, o Sukuna, se aproveitando dos sentimentos da Hannah pelo Megumi, usa a voz do garoto para enganar o receptáculo do anjo, que para de atacar naquele momento antes de finalizar a maldição. Mesmo com o anjo gritando para que ela não o fizesse, ela se aproxima para abraçar quem ela achava que era o Fushiguro, e o capítulo acaba com o Sukuna numa página bizarra, tentando devorar a garota ainda viva. Sukuna, vale lembrar, foi confirmado como sendo um canibal no fanbook, então esse comportamento dele não deveria ser uma surpresa, mas ainda assim não deixa de ser bizarro. Agora, mesmo com todas as revelações do capítulo, a gente ainda tem bastante coisa para teorizar em cima. Vamos lá! Começando pelo Itadori, ele vai voltar para a ação ou esse fim de arco vai começar sem ele? Eu vejo algumas possibilidades. Primeiro, eu acredito que o Itadori simplesmente se levantar não é muito viável, apesar de que pode acontecer dado o histórico de resistência e de recuperação do personagem. O dano desse soco foi profundo e certamente danificou seus órgãos internos, e na luta contra o Choso, por exemplo, só ter o seu fígado perfurado já fez com que o personagem ficasse num péssimo estado. Agora, uma possibilidade mais viável é que alguém cure o Itadori. Mas quem? Dos personagens próximos, a melhor opção acaba sendo o Takaba. O Takaba não sabe usar a técnica amaldiçoada reversa para poder curar diretamente o Itadori, mas a sua técnica inata é capaz de curar nas condições corretas. O que acontece é que, graças à sua técnica chamada de comediante, tudo o que o Takaba achar engraçado se manifesta na realidade. E se parece um poder apelão, é porque de fato ele é, tanto que já foi confirmado ser eficaz até contra o Satoru Gojo. Mas como em Jujutsu o equilíbrio é importante quando a gente trata de energia amaldiçoada, o Takaba não conhece a natureza da sua própria técnica, o que provavelmente é uma restrição obrigatória. E antes da gente falar da segunda possibilidade, vamos falar aqui da Maki. A Maki apareceu assustada com a aparição do Nue gigante, e considerando que há poucos capítulos ela estava reagindo e atacando uma maldição que se movia em Mach 3 e apresentando feitos físicos incomparáveis, é difícil imaginar ela assustada com algo, a não ser
que ela já tenha entendido o que aconteceu com o Megumi. A Maki certamente vai ter grande importância nos próximos acontecimentos de uma forma ou de outra, e dado o grande buff, o power-up que ela recebeu durante a sua luta contra o Naoya Maldição, eu não acho difícil que ela seja capaz de segurar o Sukuna pelo menos por algum tempo, ainda mais com a ajuda do Takaba, apesar de essa ser uma missão impossível. Ou talvez só salvar a Hana no último momento. Agora, uma outra opção mais segura para personagem é não participar da luta imediatamente e contatar o Ui, que está fora das barreiras, para passar a notícia para o resto do Japão que o Rei das Maldições voltou, ou ir atrás do restante dos aliados e talvez trazer o Yuta, que conseguiria curar o Itadori diretamente também. E vale lembrar também de uma coisa que eu até esqueci de comentar no vídeo passado. Lá em Shibuya, a gente viu o Sukuna perguntar para o seu servo, o Uraume, se ele estava continuando com as preparações. A gente não sabe o que ele se referia exatamente, mas agora com o Sukuna tomando conta do corpo do Fushiguro, tudo fica ainda mais incerto. Uma teoria interessante é que o Uraume esteja procurando as duas armas que o Sukuna aparece empunhando em uma ilustração feita pelo autor, armas que já temos alguns detalhes interessantes que eu posso até trazer em algum outro vídeo. Mas é bom termos o personagem em mente para que a gente não seja pego de surpresa caso ele apareça do nada trazendo uma bomba como essa. Enfim, dá pra gente ficar aqui teorizando várias coisas, né? Várias possibilidades, mas pro vídeo não ficar muito grande eu vou deixar algumas perguntas no ar. Primeiro, o Megumi de fato morreu ou ainda tem tempo dele retomar o seu corpo antes do Sukuna aprofundar as suas raízes? O Sukuna conseguiria enganar até mesmo o Gojo da forma que ele enganou a Hana usando o Megumi e as suas memórias? Por enquanto eu vou recomendar a vocês o meu vídeo de Jujutsu da semana passada para quem quiser se aprofundar um pouco melhor no assunto, e também o meu vídeo sobre a segunda temporada de Shumatsu no Valkyrie. Os dois vão aparecer na tela agora para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!